Houston, you've got to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o professor Luciano Carmelo de Mesquita Prado. Ele é especialista em Direito Penal, especialista em Direito Privado, também especialista em Direito Processual Penal, mestre em Direito Público, advogado da Fundação Universidade Estadual do Ceará, professor da FAES e professor da Faculdade de Fortaleza, FAFO. E atualmente ele é coordenador do curso de Direito da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Professor Luciano, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa Destaque. A primeira pergunta que eu faço para o professor, queria fazer uma pergunta pessoal para o senhor. Como foi que o senhor entrou para esse mundo do direito? E aquilo foi uma escolha ou foi uma opção? E como foi o início? Você pensava em ser professor de Direito e operar Direito? Inicialmente, queria agradecer o convite que me foi feito para participar do seu programa. É um programa que tem uma presença muito forte na mídia cearense. Bem, como eu iniciei a ideia de ser operador da justiça e não só do direito, desde criança eu sempre me agradou muito, fiquei muito interessado, sempre a minha tendência sempre foi para a área de humanas. Posteriormente, eu observei durante a minha adolescência que eu sempre gostei e gostava muito de filmes que envolviam julgamentos, que envolviam a definição de justiça e de direito. Fui aluno do Colégio Militar e após então sair do Colégio Militar, eu ingressei na Unifor. Aliás, antes eu morei em Aracaju, o ano de 78, e regressando para aqui, eu havia feito o exame vestibular lá na Universidade Federal de Sergipe, para Engenharia Química, não tinha nada a ver. E quando eu voltei para cá, o exame vestibular, naquela época, não sei se hoje ainda é assim, era a mesma data em todo o país, das universidades federais. Então, eu ainda pude me matricular a tempo no vestibular da Unifor, fui aprovado e fiz o curso de Direito lá. Após ter concluído o curso, eu continuei a minha carreira de advogado da UES, e nos idos do início de 2000, eu então passei a exercer o magistério. Inicialmente, eu ministrei a disciplina, que seria a antiga legislação do ensino, em 34 turmas da Universidade Vale do Acaraú, nos cursos de pedagogia. E quando foi por volta de, quero crer, de 2004, 2003, eu então fui um dos fundadores do curso de Direito da FAES e da FAFO. E então passei a lecionar no curso de Direito. O senhor foi sempre filho de família rica? Os seus pais disseram, não, você vai fazer Direito? Concordavam com isso ou eles tinham outro planejamento para você? Não, infelizmente, eu não sou filho de família rica, eu sou filho de família, felizmente, da classe média. Então, os meus pais, eles nunca nos influenciaram na escolha de qualquer profissão, eles nos apoiavam. Professor, trazendo aqui para o presente, o senhor que é coordenador aqui do curso de Direito da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, eu soube que o senhor já está preparando, né, o lançamento de um programa chamado Sociedade de Direito. Como é que é isso? Que ideia foi essa do curso de Direito, fazer um programa para ser exibido na televisão e que o senhor certamente será o condutor?
Quando nós tivemos a honra e o prazer de começarmos a ensinar aqui na FGF, sob a gestão do coordenador saudoso Rafael, nós então tomamos conhecimento de que havia uma ideia desde a época dele de ter esse programa. Foi quando, infelizmente, ele faleceu e eu ensinei um semestre aqui e não ensinei nos outros 2 ou 3. Regressando aqui, 6 meses depois, eu fui convidado para ser coordenador do curso de Direito e sempre procurei e procuro manter uma interação com os corpos docente e discente. E eu fui abordado por um aluno e esse aluno então fez uma cobrança. E eu pedi que ele registrasse essa cobrança por e-mail. Ele lamentava que essa ideia do professor Rafael não tivesse ido adiante. E me indagou por que esse projeto não tinha continuidade, uma vez que ele era um projeto institucional e não de uma pessoa. E eu achei essa abordagem muito sincera, muito objetiva, e então imprimi o e-mail e levei para o diretor acadêmico, Dr. Paulo Nogueira. E ele então indagou se tínhamos interesse em levar o projeto adiante. Foi quando mencionamos que sim e procuramos então entrar em contato com o senhor e com a professora Marina para nos apoiarem nesse projeto. É um projeto muito interessante, porque ele visa integrar o curso de Direito à sociedade cearense como um todo. Ele visa integrar o curso de Direito dentro da própria instituição e ele vai fazer com que ocorra algo que eu acho fundamental para se conseguir qualquer objetivo. Ele vai trabalhar de forma positiva a autoestima do nosso aluno e do nosso professor, porque a ideia não é trabalhar ou executar um projeto do coordenador ou da coordenadora. A ideia é que esse programa ele seja do curso de Direito, da FGF como um todo. Então, professores e alunos irão participar ativamente dos programas. Nós imaginamos 2 momentos nesse programa, apesar de sabermos que ele tem que ir acontecendo paulatinamente, até porque ele está sendo produzido pelo próprio curso e o senhor está nos ensinando como deve ser feito, como devemos nos posicionar aqui no palco, nas entrevistas. O pessoal que está filmando nos dá um apoio muito grande. E a partir desse aprendizado, o fato é que nós pretendemos e imaginamos que esse programa, ele existe em 2 painéis. Um painel de entrevistas e um painel em que a FGF vai à comunidade, consulta a comunidade sobre os seus problemas jurídicos e o nosso aluno e o nosso professor, ele irá responder essas indagações no estúdio. Então, a ideia é fazer com que a FGF, falar pelo curso em si, né? É fazer com que o curso de Direito da FGF, ele saia do campus e ele vá até a comunidade. A ideia é fazer com que o curso de Direito da FGF tenha a dimensão que merece no seio da sociedade jurídica e como um todo de Fortaleza. Professor, eu queria saber o seguinte, eu queria tocar no assunto aqui, e para perguntar do senhor, o professor que sai daqui, do Ceará, para fazer curso de mestrado e doutorado fora do país, ele está sendo bem tratado quando ele volta com o seu diploma para ser reconhecido aqui no Brasil? Infelizmente, não. O tratamento jurídico e acadêmico que tem sido dado ao detentor de um diploma de mestrado e de doutorado cursado no exterior não tem sido o melhor, sob vários aspectos. Focaremos 2.
o jurídico e o acadêmico. Sob o aspecto jurídico, o que a LDB determina não está sendo cumprido. Se não vejamos, um diploma estrangeiro, para que ele tenha validade em nosso país, ele precisa ser submetido a um processo de nacionalização. Esse processo de nacionalização, quando o curso é de graduação, a LDB o rotula de revalidação. Quando o diploma é de mestrado ou de doutorado, a LDB o nomeia como sendo de reconhecimento. Ora, se existem dois dispositivos tratando de um mesmo assunto, validação, é de se supor que o legislador quis tratar de dois procedimentos diferentes, separadamente, embora com o mesmo objetivo. Claro. Então, se ao tratar do diploma de graduação, ele nomina o procedimento como sendo de revalidação e o procedimento de nacionalização do diploma de mestrado e de doutorado de reconhecimento, e ele traça regras em dois dispositivos distintos, nós não podemos imaginá-los como sendo procedimentos idênticos. Porque, senão, só teria uma nomenclatura e ambas as situações seriam tratadas em um único parágrafo e não em dois. E o que acontece nesse caminho? Por que demora tanto o reconhecimento? A questão não é nem o demorar, é o próprio procedimento em si, que ele é violador, na maioria das vezes, de dispositivos constitucionais e de dispositivos legais. Se não vejamos, para que ocorra a revalidação, essa revalidação tem que ser feita através de uma universidade pública. E esse diploma tem que ser de graduação. É de se supor que seja feita uma revalidação nos mesmos moldes que são feitos os aproveitamentos. Quando um aluno ingressa de uma outra instituição de ensino superior, ingressa na nossa e pede um aproveitamento de estudos. O que é que se busca nesse aproveitamento? Uma carga horária condizente, com uma diferença no máximo a menor de 25%, e um conteúdo programático também tão abrangente quanto. Encontrada essa congruência, então, hoje, quando um aluno vem de uma outra instituição, é feito o aproveitamento. Eu quero crer que esse mesmo raciocínio vale para a revalidação de um diploma de graduação de curso realizado no exterior. Mas o problema não é tanto com o diploma de graduação. O problema, ele reside hoje nos diplomas de mestrado e de doutorado. Como é que a maioria das instituições brasileiras tem feito esse reconhecimento? Primeiro, não observam a diferença entre o procedimento da revalidação em relação ao procedimento do reconhecimento. No meu entender, o processo de reconhecimento é um processo formal, em que deve ser analisada a situação jurídica da instituição promotora do evento, a situação jurídica do curso, a situação jurídica dos docentes. Se o mestre naquele país cursou com aproveitamento as disciplinas, se teve a dissertação ou a tese aprovada por uma banca examinadora com membros de titulação, se é de mestrado com doutores, dentro da regra estabelecida. Bom, no meu entender,
é para ser assim. Todavia, o que ocorre não é isso. O que está havendo na maioria das instituições de ensino do Brasil, em que tramitam esses pedidos de reconhecimento, que à luz da LDB, o reconhecimento de diploma de mestrado e de doutorado não precisa ser em uma universidade pública. Muitas vezes, muito pelo contrário, o CNE já tenha adotado esse entendimento. Todavia, voltou ao entendimento que é mais consentâneo com o comando jurídico da norma. Ou seja, qualquer universidade, pública ou privada, que possua curso no mesmo nível ou superior, na mesma área do conhecimento, pode realizar o reconhecimento de um diploma de mestrado e de doutorado de curso realizado no exterior. Mas o que acontece em nosso país? É que está sendo feita uma reanálise do trabalho dissertativo que já foi aprovado no exterior. Seja dissertação... Isso é uma portaria, alguma coisa do CAPES? De onde é que vem essa determinação? Da própria universidade. Por quê? Veja bem, hoje, na maioria delas, eu vou citar o caso da Universidade Federal de Pernambuco, em que eu tenho clientes que demandam contra o UFPE, eu não vou mencionar o número do processo por uma questão de ética, apesar de o processo ser público. Claro. Mas o conhecimento ser público, mas eu não vou mencionar. Mas é um caso clássico, em que 13 pessoas cursaram uma universidade cubana e concluíram um curso de mestrado em educação. 13 requereram o reconhecimento na UFPE. Uma pessoa teve o reconhecimento deferido. As outras 12 não tiveram o reconhecimento deferido, porque foi realizada uma reavaliação do trabalho dissertativo que tinha sido aprovado pela instituição cubana. E o que é que a FPE tem a ver com isso? Nada. E foi considerado, à luz de um conselheiro, como que o trabalho não tinha qualidade. Ajuizamos uma demanda contra o UFPE. Durante a instrução, o juiz apurou que o pedido de reconhecimento que tinha sido deferido foi justamente o que não teve o trabalho dissertativo reavaliado. E os pedidos, mais uma vez eu digo, daqueles que foram indeferidos, foram reavaliados e foram considerados como de pouca qualidade. Um lado da balança pesou? Quer dizer, nesse caso, nem existiu a isonomia formal, nem existiu também a isonomia material. Eles eram colegas de sala, sentavam lado a lado. Ou seja, não há, ao nosso entender, justificativa jurídica ou acadêmica para justificar tal decisão. E vou procurar motivá-la e fundamentá-la. A Constituição Federal, ela prescreve, no seu artigo 4º, 2 comandos jurídicos da maior importância. Qual seja, o Brasil, ele é impedido nas relações que mantém com os estados estrangeiros de influir, de tentar intervir na decisão desses povos. E quando se imagina essa não intervenção, no meu entender, não pode ser vista só sob o aspecto político ideológico, militar ou não. Qualquer decisão, qualquer ato praticado por um Estado estrangeiro e também se enquadra aí através das suas instituições de ensino superior, não podem sofrer qualquer tipo de intervenção do Estado brasileiro através das suas universidades. Então, o Brasil, ao reavaliar um trabalho dissertativo que já foi aprovado por uma instituição de ensino estrangeira, está intervindo nas questões acadêmicas desse país e está também
violando a autodeterminação, no caso específico, do povo cubano, através da sua instituição de ensino, de ter aprovado aquele trabalho científico. Professor, uma pergunta muito apropriada para este momento. Isso só acontece com os diplomas aqui da nossa América Latina, ou se vier alguém de Harvard, isso passa com uma rapidez imensa? Com certeza, esse problema que está existindo é com todo e qualquer diploma da América Latina, em especial dos países integrantes do Mercosul. Porque quando a universidade brasileira, sob o argumento da autonomia universitária, e aí não se pode, de maneira alguma, se confundir autonomia com soberania, autonomia com independência. Somente o Estado brasileiro é que possui soberania, à luz do artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. A República é soberana, a República é independente, mas não a universidade. A universidade, ela tem e deve ter autonomia administrativa e acadêmica. Ela é quem deve ser a senhora dos seus desígnios acadêmicos, mas não ela se arvorar dessa autonomia fronteiras, né? Para confundir autonomia com soberania ou independência. E essa compreensão é fácil de ser vista sob o aspecto sistêmico. O princípio da legalidade genérico, ele está dito no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Conjugando esse princípio da legalidade genérica, do artigo 5º, inciso 2, com o artigo 37, caput da Constituição Federal, que estabelece os princípios que devem ser regidos pela administração pública, entre os quais realçamos o da legalidade, não é de se imaginar que a universidade que foi moldada no artigo 207 caput ignore o princípio da legalidade que foi estabelecido no 37, muito antes, portanto, e que foi estabelecido, por sua vez, que segue o da legalidade genérico, que está prescrito no artigo 5º, inciso 2. Então, ao meu sentir, esse procedimento que é adotado pela maioria das universidades brasileiras, quando da análise dos requerimentos de reconhecimento de diploma, de mestrado, de doutorado, é absolutamente inconstitucional, porque viola dispositivos constitucionais de natureza principiológica, que são de fundamental interesse para a nossa República, que sejam obedecidos. O professor, não são casos isolados, não? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, nós temos notícias bem seguras que esse procedimento de reanálise ele está sendo realizado na maioria das universidades que estão analisando pedidos de reconhecimento de mestrado e de doutorado, que hoje em nosso país giram em torno de 22 mil pedidos tramitando. Inclusive, quando a presidente Dilma foi receber o título de doutor honoris causa em Coimbra, houve uma manifestação dos alunos em relação a isso, que a deixou desconfortável. Foi quando ela então mandou apurar o que era que estava havendo e solicitou que providências fossem adotadas para que esse problema fosse resolvido. Porque o que ocorre hoje é que cada universidade, à luz, aspas, da sua autonomia, tem estabelecido critérios próprios. E eu tenho certeza que se fossem estabelecidos critérios à luz do próprio artigo 37 da Constituição, moralidade, impessoalidade, publicidade, à luz do artigo 37, que são legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência,
eu quero crer que bastaria que esses princípios fossem obedecidos para que problemas desse tipo não existissem. Porque o que falta por parte das universidades são critérios objetivos, impessoais. Você não pode, em hipótese alguma, reanalisar trabalho dissertativo aprovado em outro país por questões também de natureza jurídica, além das que eu falei. Quais sejam? Quando o aluno conclui a grade, ele se torna apto a apresentar o trabalho dissertativo ou de tese. Esses dois momentos, eles configuram atos jurídicos perfeitos e acabados. Então, o ato jurídico perfeito e acabado de eu ter sido aprovado nas disciplinas da grade, somado ao ato jurídico perfeito de o meu trabalho ter sido aprovado pela banca examinadora, ensejam a produção de um terceiro ato, a expedição do próprio diploma. E o trabalho já foi orientado, né? Já foi orientado por 3, quer dizer, por 1 e aprovado por 3. E no Brasil ele é reanalisado por 1. Então, o que a LDB determina é o reconhecimento do diploma e não a reanálise de atos jurídicos perfeitos e acabados praticados no exterior. Porque se esses atos jurídicos perfeitos e acabados tivessem sido praticados no Brasil, eles também não poderiam ser objeto de uma nova reanálise. Eles não poderiam ser desconstituídos, a não ser que tivesse havido uma eiva de vício absolutamente incontornável, o que não é o caso. Professor, esse assunto é um assunto muito empolgante. Ele daria, inclusive, para uma chamada pública, né, lá no Congresso Nacional, com uma discussão muito prolongada. Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim e o senhor tem 1 minuto para as suas conclusões finais. A minha sugestão é que todo aquele que se sinta prejudicado por ter o seu trabalho de dissertação ou de tese reanalisado durante o procedimento de reconhecimento, que ele busque a esfera administrativa da instituição de ensino e, se não lograr êxito, busque o Estado juiz como forma de evitar o prejuízo. Mas o que estou absolutamente convicto é de que, em hipótese alguma, a academia brasileira pode desrespeitar a academia de qualquer país. Vou citar só um exemplo para finalizar. No último ranqueamento das universidades do mundo inteiro, que ele também é feito por continente, entre as 200 maiores instituições de ensino da América Latina, a primeira da América Latina é a USP. Em segundo lugar, vem a PUC do Chile. Em terceiro, vem a Unicamp. Ou seja, a PUC do Chile, por esse ranqueamento, ela é superior à Unicamp. Todavia, hoje, se um diploma do Chile fosse submetido a um processo de reconhecimento no Brasil, o trabalho dissertativo desse mestre ou desse doutor seria reavaliado. Eu quero agradecer o convite que o senhor nos fez, não só como pessoa, mas como coordenador do curso de Direito, e também agradecer o apoio incondicional que o senhor tem dado ao curso de Direito da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Ok, professor. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.